feliz sábado e muito bom dia para você. Nós estamos começando o programa Adoração Especial deste sábado, dia 28 de março, para você que está acompanhando a TV e a Rádio Novo Tempo em todo o Brasil. Muita gente não está podendo ir aos templos por conta da situação do coronavírus. E aí a sala de casa se tornou o templo para podermos louvar e adorar a Deus. Esse pode ser o seu caso e a Novo Tempo está aqui para colaborar com você enquanto essa situação de crise durar. E no programa Adoração Especial de hoje, você vai ter uma reflexão com o pastor Eduard Heindger. Ele é natural do Peru e o secretário executivo da Igreja Adventista do Sétimo Dia para a América do Sul. E a mensagem dele para hoje tem tudo a ver com esse momento que o mundo vive, a última promessa. Fique ligado com a gente que daqui a pouquinho você já acompanha essa mensagem com o pastor Eduard. E ainda hoje você vai cantar, ouvir histórias inspiradoras e estar bem informado sobre as ações mais importantes da Igreja Adventista para os próximos dias. E agora nós vamos direto para Brasília. Nós vamos falar com o pastor Rafael Rossi, diretor de comunicação da Igreja Adventista para a América do Sul. Pastor, tudo bem? É com você. Olá, Darcy. Feliz sábado. Bom poder estar aqui com você e trazer algumas boas notícias. A Igreja Adventista segue adaptando sua programação e os seus conteúdos para alimentar especialmente as pessoas em um momento tão sensível. Seguimos com a alteração da grade aqui da TV Novo Tempo, da Rádio Novo Tempo, para oferecer o culto de adoração aos sábados, nos horários regulares, quando geralmente acontecem nas nossas igrejas. Assim, podemos sentir a atmosfera da igreja dentro da nossa casa. Estamos vivendo um tempo sem templo. E tão logo essa situação passe, nós voltaremos a congregar em nossas igrejas como sempre fizemos. Mas enquanto isso, a igreja segue se reunindo por meio de plataformas digitais. Fortaleçam o diálogo pelo WhatsApp. Liguem uns para os outros. Não deixem que os nossos irmãos sintam-se sozinhos nesse momento de isolamento. O Departamento de Ação Solidária Adventista tem atuado na atenção ao público de risco da igreja e também da comunidade, ajudando em compras, serviços externos, doações de alimentos, sempre seguindo as normas de saúde estabelecidas pelas autoridades locais. Da mesma forma, os jovens adventistas estão cumprindo desafios diários no projeto Eu Cuido. A Igreja Adventista começou na última semana um projeto de oração chamado Isolados, mas não sozinhos. A cada dia, um tema está sendo proposto e os internautas são convidados a orar pelo preparo espiritual para enfrentar essa crise e também pelo evangelismo da Semana Santa. Pastor Luiz Gonçalves daqui a pouquinho vai trazer mais detalhes sobre essa semana tão especial. Os mais de 500 mil desbravadores e aventureiros da América do Sul também estão em uma campanha de oração chamada Nação de Lenço de Joelhos. Cada departamento da igreja tem procurado formas para oferecer materiais de suporte e fortalecimento espiritual. Eu quero te convidar a acompanhar no site adventistas.org e compartilhar com todos os seus contatos. Temos preparado também conteúdos exclusivos para as redes sociais. Todos os dias, às 7h30 da manhã e às 8h30 da noite, nas redes sociais da Igreja Adventista e também da Rede Novo Tempo de Comunicação, são apresentadas transmissões de sermões com mensagens específicas para esse momento que nós estamos vivendo. Uma outra boa notícia é que no site feliz7play.com, uma plataforma de vídeos da Igreja Adventista, nós estamos antecipando lançamentos e lá você pode encontrar séries, filmes, documentários, clipes e programação especialmente para as crianças. Confira lá. Que Deus continue sempre lhe abençoando e que seu sábado seja muito feliz na companhia de Jesus. Darcy, é com você. Muito obrigada pelas informações, pastor Rafael. E agora o seu coração vai se encher de fé com o quadro Provai e Vede. Acompanhe a história do Kleber, que mora em Rio Branco, no estado do Acre. Provai e Vede. História de hoje: o descobrimento da graça. Eu sou o Kleber, moro aqui com a minha família na cidade de Rio Branco, aqui no Acre, e vou contar um pouquinho da minha história para vocês. Há aproximadamente 25 anos, eu decidi adorar a Deus através dos dízimos e das ofertas. Eu tinha uma vida
religiosa, da forma que eu achava que era o ideal. Até que chegou um momento que eu comecei a sentir enfadado com aquela religiosidade e senti a necessidade de buscar algo que me motivasse mais. Comecei a contemplar a Jesus, reli os evangelhos, reli o Desejado, parábolas de Jesus e descobri um Jesus que me fascinou. Na busca por conhecer a Jesus, eu descobri a graça. O que é descobrir a graça? É encontrar a felicidade na prática da religião. É encontrar prazer em comunicar Jesus para outras pessoas. E isso revolucionou a minha vida. Eu saí de um percentual de 5% de ofertas e hoje a minha empresa devolve 51% dos seus recursos para proclamar o reino dos céus. E isso foi influenciando também a minha família. E eu tenho o imenso privilégio de ter toda a minha família envolvida de forma efetiva, de forma intensa na proclamação do reino dos céus. Mas outras famílias também passaram a ser influenciadas da comunidade que eu frequentava, da igreja que eu frequentava. E hoje, na igreja do Santa Inês, no momento da adoração, acontece uma festa espiritual. Famílias que se prepararam em casa, espiritualmente, para este momento de adoração, vão o pai, a mãe, os filhos e até netos juntos fazer a oferta. Assim como era no passado. No passado, as famílias levavam o cordeirinho para o ofertório. E ali ia o pai, a mãe, em contrição, os filhos, iam seguindo então até chegar o momento de ofertar. A oferta naquele tempo remetia a Jesus, apontava para Jesus. Hoje, da mesma forma, o ato de ofertar nos aproxima de Jesus. Através das ofertas, nós estreitamos nossos laços afetivos com Jesus. E isso revoluciona a sua vida. A minha vida foi revolucionada através daí. Que privilégio que temos, como família, de vir até o altar do Senhor e agradecer por tudo que Ele tem feito por cada um de nós. Hoje eu tenho motivação plena de dedicar a minha vida, dedicar os recursos, dedicar o meu tempo para que eu possa comunicar Jesus e levar a graça para outras pessoas. Eu tenho certeza que muitas famílias estão vivendo essa mesma experiência, porque a nossa igreja está sendo transformada. Ao participar da adoração através dos dízimos e das ofertas, você estará levando Jesus, você estará levando alegria, você estará levando salvação, você estará levando um modelo de vida para pessoas que vivem nos campos missionários onde você não pode ir. Provai e vede. E agora eu os convido para este momento especial de adoração a Deus através dos dízimos e das ofertas. Que o Senhor os abençoe. Que linda a história de fidelidade do Kleber e de todos os outros fiéis da igreja dele. E agora nós vamos voltar a Brasília, só que para falar com o pastor Luiz Gonçalves, que você da Novo Tempo já conhece por causa do programa Arena do Futuro. Pastor Luiz Gonçalves, eu sei que você tem um recado importante para o nosso telespectador. Que recado é esse, pastor? Seja bem-vindo ao programa. Olá, Darcy, tudo bem? Um abraço para você, para todos os irmãos queridos, para os amigos também. É um prazer estar aqui para falar de um assunto que é a minha paixão, a pregação do Evangelho. Estamos bem próximos do maior movimento de evangelização do primeiro semestre, que é a Semana Santa. Esse ano vamos falar sobre o tema Amor Escrito com Sangue. E com certeza você já está atento às informações, mas eu quero lembrar algumas coisas importantes para você. A semana vai ser do dia 4 ao dia 12 de abril, às 8 da noite, pela rede Novo Tempo de Comunicação. Isto é, TV, rádio e internet. Tudo isso para você no conforto da sua casa. É isso aí. E Deus está me dando o privilégio de participar com vocês na pregação da palavra. E eu quero convidar cada um a convidar os seus amigos. Você pode contactar um amigo, uma família, enviar o convite para essas pessoas e aí você pode, mesmo de longe, pela internet, você vai acompanhando o processo dessa pessoa durante as pregações da Semana Santa.
vai ser uma semana muito especial. E aí você pode perguntar assim, pastor, onde eu consigo os materiais? Bom, os materiais já estão todos disponíveis nas associações e também nas igrejas. Mas caso você precise de material e você não pode adquiri-lo agora, porque estamos com os nossos escritórios fechados e tal, você pode ir no nosso portal da internet. Você vai no adventistas.org e ali você vai no Ministério Pessoal e você encontra todos os materiais totalmente disponíveis, fáceis para você fazer um download e receber então esse material de forma que você possa usar para você e enviar também para os seus amigos. E assim a gente vai viralizando esperança e levando a palavra de Deus a muitas pessoas. O nosso desafio nessa Semana Santa é o seguinte, é não somente assistir, mas também tentar envolver o maior número possível de pessoas nessa programação. Então eu sugiro o seguinte, que você faça uma lista com os nomes dos seus amigos, das pessoas interessadas, e aí você começa agora a enviar para essas pessoas o convite, o horário, a forma como a pessoa pode assistir, e dessa maneira a gente vai conseguir ampliar e chegar mais longe, conquistando mais pessoas para o Senhor. O que nós não podemos permitir é que esse momento de crise, de vírus, venha bloquear a pregação do Evangelho. Ao contrário, nós temos que agora aumentar, potencializar a pregação da palavra e a Semana Santa é a nossa grande oportunidade. Eu tenho certeza que as pessoas que estão em casa e agora com um pouquinho mais de tempo vão poder gastar ou dedicar um tempo para essa programação especial do amor escrito com sangue. Nós temos também um DVD maravilhoso, material preparado com muito carinho, onde temos histórias. É uma história, um filme para cada dia. Esses filmes, essas histórias são muito bonitas, estão emocionantes, foram preparadas com muito carinho. Depois desses filmes ou desses vídeos, nós teremos então uma palavra, uma mensagem de apelo, de decisão, de entrega. Portanto, você pode anotar aí na sua agenda. De 4 a 12 de abril, nós estaremos nessa semana especial. E eu tenho uma novidade para falar para você. Uma notícia muito boa que você vai gostar. É o seguinte, nós vamos ter a presença do Quarteto Arautos do Rei. Então você imagina, pregação da palavra, música de qualidade, toda a igreja envolvida, todos os irmãos participando, convocando, mobilizando o Brasil inteiro para receber essa palavra de vida e de esperança. É a melhor coisa, é o melhor momento para a gente virar essa chave e partir para um caminho onde possa tirar das pessoas o medo, a angústia, a insegurança, o pavor e dar a elas esperança, vida e salvação. Então eu conto com você, conto com a sua igreja, conto com a sua família. Não esqueça, 4 a 12 de abril, Semana Santa, vai ser uma bênção para todos nós. Não esqueça, lista, contato, envia mensagens, manda o link, monitora, acompanha, vê como as pessoas estão reagindo e eu tenho certeza absoluta que nós vamos ter uma grande colheita de almas para a honra e glória do nosso grande Deus. Participe, nós contamos com você e estamos em oração. Abraço para todos, feliz sábado e eu volto com você, irmã Darcy. Tá certo, pastor. Então fica aí o convite para você de casa acompanhar a Semana Santa aqui na Novo Tempo e na segurança da sua casa neste momento de combate ao coronavírus. E para preparar o seu coração para a mensagem que já está para começar aqui no Adoração Especial, eu quero convidar você para cantar agora. Se você está sozinho, com amigos ou com a família, eu quero convidar você a cantar uma música bastante conhecida que vai encher o seu coração com esperança. É a música Porque Ele Vive, uma música que está presente no Inário Adventista do 7º dia. E agora eu te convido, vamos cantar juntos e adorar a Deus?
Um feliz sábado em meio à situação tão desafiadora em que todos estamos vivendo. Nesta hora, eu quero convidar você que possa se juntar com sua família, que estão aí na casa, para que juntos possamos estudar a Palavra de Deus. Eu tenho já na minha mão a Bíblia aberta e eu convido que você possa trazer sua Bíblia também, para que juntos possamos escutar a mensagem que Deus tem para a gente neste dia. Durante estes dias, ao ouvir ou ler as notícias sobre tantas mortes, sobre o avanço do coronavírus, sobre os desafios econômicos em todo o mundo, sem dúvida, nossa mente viaja para as profecias da Bíblia, especialmente para aquelas registradas no livro do Apocalipse. Na verdade, todos os livros da Bíblia são importantes, mas o livro do Apocalipse ele é muito especial, porque contém mensagens de Deus endereçadas especificamente para seu povo no tempo do fim. Portanto, convido você a abrir sua Bíblia. Abra sua Bíblia no capítulo 22, versículo 20 do livro de Apocalipse. Sabe que esse versículo registra as últimas palavras de Jesus. É a última promessa de Jesus registrada na Bíblia. Então, agora vamos ler juntos esse verso que é tão importante para nós hoje. Diz assim a palavra do Senhor: aquele que dá testemunho destas coisas diz: certamente venho sem demora. Amém. Vem, Senhor Jesus. Vamos repetir mais uma vez, ler mais uma vez este verso para tentar gravar a mensagem na nossa mente? A palavra de Deus diz: aquele que dá testemunho destas coisas diz: certamente venho sem demora. Amém. Vem, Senhor Jesus. Esta promessa tem pelo menos 4 características e nós vamos estudá-las todas elas hoje. Porém, antes de estudá-las, é importante ressaltar que as características da promessa, desta promessa que já limos, deveriam estar impregnadas na vida daqueles que acreditam nessa promessa. Impregnada de tal maneira que essas características, que as características da promessa também sejam características da vida da pessoa que acredita nessa promessa. Portanto, no decorrer deste estudo, devemos nos perguntar: até que ponto as características dessa promessa são refletidas em minha vida? Estou vivendo de acordo com essa promessa? Então, refletindo nestas perguntas, vamos agora começar a estudar a primeira característica dessa promessa. E a pergunta que faço para encontrar essa característica é a seguinte: quem é o que anuncia essa promessa? Quem é aquele que dá testemunho dessas coisas? Sem dúvida, é Jesus. Sabe que no livro do Apocalipse aparecem muitos anjos trazendo mensagens para João e, obviamente, para nós também. E essas mensagens, todas elas são importantes e necessárias. Mas
o anúncio desta promessa, que é a mensagem mais importante do Apocalipse, a mensagem da segunda vinda de Jesus, é algo que Jesus não quis delegar. É algo que ele não quis enviar através de um anjo. É algo que ele mesmo quis anunciar. Então, a primeira característica é: esta promessa foi anunciada pessoalmente por Jesus. Há uma grande diferença entre uma promessa que é anunciada na terceira pessoa e uma que é anunciada na primeira pessoa. Por exemplo, imagine esta cena. Uma esposa está em casa, ela está feliz, fazendo suas atividades na casa. Então, aparece a filha. E a filha diz assim: mamãe, escute o que meu pai disse. A mãe fica um pouco surpresa e a filha continua: o papai diz que no fim do ano nós sairemos de férias para um lugar muito especial. Agora, imagine uma cena diferente. É a mesma esposa, é a mesma casa, só que agora não é a filha. Agora é o próprio esposo que aparece na casa, pedindo à sua querida esposa que ela, por favor, lhe atenda por um momento. Olhando nos seus olhos, ele diz que no final do ano eles sairão de férias para um lugar muito especial. Agora pergunto para você: em qual das duas cenas a esposa receberia o maior impacto? Na primeira, quando a filha diz que o pai diz? Ou na segunda, quando o próprio esposo fala aos ouvidos da sua esposa? Sem dúvida que é na segunda cena, por uma simples razão: a promessa foi anunciada na primeira pessoa. Foi o próprio marido falando diretamente com a esposa. É por isso que Jesus não delegou o anúncio desta promessa. Ele a comunicou pessoalmente. Ele quis anunciar, não foi o anjo levando a mensagem para João. Foi ele falando em primeira pessoa. Essa é uma das principais características desta promessa. Sabe que a voz de Jesus, que foi ouvida pelo João, essa voz é ouvida até hoje. E não basta hoje, não basta ouvir essa promessa simplesmente dos lábios dos nossos pais. Isso é importante, mas não basta. Não basta ouvir a promessa somente dos lábios do pastor. Isso é necessário. Não basta ouvir a promessa somente dos lábios de um pregador. Tudo isso é importante. Nós precisamos ouvir essa promessa todos os dias dos próprios lábios de Jesus. E você passa um tempo diariamente ouvindo Jesus lhe dizer de forma pessoal que Ele está voltando em breve, que Ele virá para levar você para casa, que Ele está preparando para você um lugar onde não haverá morte, dor ou doenças como aquelas que estamos vendo atualmente nas notícias, nos jornais. Que cada dia possamos escutar a promessa feita pelos próprios lábios de Jesus. Vamos agora estudar a segunda característica desta promessa. Há uma frase bastante conhecida que diz: o importante se repete. Escute bem, o importante se repete. Acredito que todos nós concordamos com isso. Por exemplo, nós, os pais, muitas vezes repetimos aos nossos filhos que os amamos. Contamos repetidamente sobre o plano de Deus para suas vidas. E sabe, nós fazemos tudo isso porque sabemos que essas coisas são muito importantes na vida dos nossos filhos. Da mesma forma, a promessa da segunda vinda de Jesus é repetida 3 vezes no capítulo 22 de Apocalipse. Esse capítulo começa descrevendo várias cenas, mas no verso 7 aí na sua Bíblia, você pode ler, Jesus aparece como interrompendo todas as cenas e diz: eis que venho sem demora. E sabe que novamente aparecem outras cenas e no verso 12, Jesus novamente aparece e fala: eis que venho sem demora.
E esta é a segunda vez no capítulo. Jesus tinha algo muito especial, muito importante para anunciar. E as cenas continuam passando, e já no verso 20 que lemos há um tempo, outra vez Jesus fala e diz: certamente venho sem demora. Sabe, Jesus tinha algo muito importante para anunciar. Por isso, ele repetiu 3 vezes no mesmo capítulo. Então, amigos, amigas, a segunda característica é: esta promessa foi anunciada como um assunto de suma importância. E agora eu quero perguntar para você: para Jesus, a promessa é um assunto de suma importância. Ele repetiu 3 vezes no capítulo, como dizendo: não esqueça da promessa, isto é importante. E a pergunta para você é: quão importante é essa promessa na sua vida? Quão importante para mim? Agora, como sabemos que algo ou alguém é importante para alguém? Basicamente, devido à maneira como essa pessoa usa seu tempo e seus recursos. Por exemplo, se eu digo que para mim a saúde é muito importante, mas não dedico tempo para fazer exercícios, não compro alimentos saudáveis, então, na verdade, a saúde não é importante para mim. Outro exemplo. Os psicólogos dizem que não podemos parar de pensar nem por um minuto. Estamos pensando o tempo todo, o dia todo. Se você diz que vai parar de pensar por um minuto, só de pensar que você não vai pensar, você já está pensando. Agora, dos milhares de pensamentos que você teve nesta semana, nesta que passou, nestes dias, com tantas notícias ruins, de todos os pensamentos que você teve nesta semana, quantos deles fizeram você lembrar que Jesus está voltando? Quantos deles fizeram você se emocionar ao sentir que falta pouco para irmos para casa? Que este mundo de dor não é seu destino final? Jesus espera que essa promessa seja tão importante para nós quanto é para Ele, que nós possamos viver cada dia pautados por essa promessa. Que as nossas decisões cada dia sejam baseadas na promessa da volta de Jesus. Que as prioridades que nós tenhamos na casa sejam baseadas nesta promessa. Que Deus nos ajude para fazer isso todos os dias. Agora, vamos estudar a terceira característica desta promessa. A promessa, conforme a limos, e vou voltar a lê-lo mais uma vez, diz assim: certamente venho sem demora. Essa é a promessa. E a terceira característica está na palavra certamente. Se a palavra certamente não faria parte da promessa, a promessa continuaria sendo uma promessa? O que pensam vocês? Imaginemos que a passagem bíblica fosse assim: aquele que dá testemunho destas coisas diz: venho sem demora. Sem a palavra certamente. Pergunto, a promessa continuaria sendo uma promessa? Claro que sim. A frase venho em breve é uma promessa. Então, eu tenho uma pergunta para você. Por que Jesus incluiu na promessa a palavra certamente, se ela aparentemente não é necessária? Será que foi somente para deixar mais palavras na Bíblia? Bem, a palavra grega nai, traduzida aqui como certamente, é um termo que expressa intensa afirmação. É uma partícula de confirmação que poderia ser traduzida também como eu lhe asseguro que. Sabe uma coisa? Cristo, ele sabia que quando esperamos alguém, é possível que o sentimento de dúvida invada nosso coração. Ele queria nos vacinar contra justamente esse sentimento, contra a dúvida. Por isso que ele colocou a palavra certamente. Eu lhe asseguro, não duvide. Então, a terceira característica é: esta promessa foi anunciada com certeza.
E sabe que o passar dos anos e a aparente demora de Jesus podem gerar dúvidas entre nós que estamos esperando a sua vinda. Corremos o risco de remover a palavra certamente da promessa. Corremos o risco de ter um simples consentimento intelectual desprovisto da certeza que envolve todo o ser e que levou muitos cristãos a entregar sua vida por esta bendita esperança. Quanta certeza você tem de que Cristo virá em breve para terminar esta história de miséria e dor? Querido amigo, querida amiga, que a certeza com a qual Jesus pronunciou essa promessa inunde diariamente nosso ser. Que a dúvida não possa visitar o nosso coração, mesmo nos momentos desafiantes que estamos vivendo, mesmo quando parece que o mal está ganhando a batalha, mesmo quando as doenças crescem e parecem inundar o nosso mundo, que a certeza na volta de Jesus permaneça no nosso coração. Agora vamos estudar a quarta característica desta promessa. E vou ler mais uma vez a promessa escrita na Bíblia. A promessa diz assim: certamente venho sem demora. Sabe que a quarta característica desta promessa é encontrada na frase sem demora? Esta é uma característica muito especial que agora vamos estudar. Agora eu preciso fazer mais uma pergunta a você. Se a frase sem demora não fizesse parte da promessa, continuaria sendo uma promessa? O que pensa você? Imaginemos que a passagem na Bíblia esteja escrito assim. Escute bem. Aquele que dá testemunho destas coisas diz: certamente venho. Sem a frase sem demora, a promessa continuaria sendo uma promessa? Claro que sim. A frase certamente venho já é uma promessa. E por que então Jesus incluiu na promessa a frase sem demora, se ela aparentemente é desnecessária? Por quê? Já parou você a pensar? Se essa frase sem demora aparentemente não soma muito na força desta promessa, por que Jesus a colocou? Jesus sabia que quem está de passagem em algum lugar, assim como nós estamos aqui na Terra, não? Morando só de passagem, quem está de passagem em algum lugar corre o risco de se acostumar e sentir que está em casa sem ainda haver chegado ao destino final. Sabe que isso é uma tentação para todos nós, os que cremos na promessa de Jesus. E por isso, Jesus queria nos vacinar contra a falta de urgência. Então, a quarta característica é: esta promessa foi anunciada com urgência. Os acontecimentos preditos no livro de Apocalipse estão caracterizados por esse sentido de urgência. Por exemplo, a frase, as coisas que em breve devem acontecer, ou aquela que diz que o tempo está próximo. Tudo isso mostra que há um sentido de urgência no Apocalipse. Jesus tem urgência para vir logo a esta terra. Sabe que Jesus conhece o sofrimento dos fiéis ao longo da história, assim como o Apocalipse o descreve. Ele lembra e guarda no coração a todos aqueles que morreram fielmente crendo nele. E ele conhece a dor e o sofrimento que seus filhos têm que enfrentar. Por isso, ele tem pressa. Ele deseja acabar com esta história de dor logo, logo. É tempo de ir para casa. Já não podemos mais viver com tanto sofrimento, com tantas ameaças contra a vida, com tantas doenças. Sabe que estamos vivendo um mundo agitado. Os meios de comunicação competem para chamar nossa atenção. O consumismo nos convida a colocar nossos olhos em assuntos materiais. Corremos o risco de remover a frase sem demora da promessa de Jesus. Corremos o risco de acreditar que a promessa da segunda vinda de Jesus é verdadeira, sim. Ela existe, ela está na Bíblia, mas talvez ela está distante e ela não afetará a nossa geração. Esse é o grande perigo que nós enfrentamos hoje. Muitos de nós acreditamos na segunda vinda de Jesus,
mas talvez não estamos acreditando que essa vinda será na nossa geração. Podemos estar pensando que sim, ele vai vir, mas talvez com meus netos lá na frente. Não é para mim agora. Eu posso continuar com minha vida normal, sem ter que estar pensando nem me preparando tanto para que essa promessa se cumpra na minha geração. Agora, quanta urgência temos de ver Jesus e de viver com Ele eternamente? Nossos dias aqui na Terra estão marcados por esse sentimento de que já queremos estar com Jesus para sempre na Pátria Celestial. Ou será que nós estamos vivendo na Terra, fazendo planos? Claro que temos que fazer planos, mas muitas vezes nós fazemos tantos planos aqui na Terra que esquecemos da promessa de Jesus de morar no céu. Como que está a nossa vida aqui na Terra? Quanta urgência estamos tendo na nossa vida, na forma como tomamos as decisões, na forma como levamos o nosso dia a dia. Querido amigo, querida amiga, nós estamos vivendo momentos muito desafiantes. E com certeza, com o passar do tempo, dos anos, virão momentos ainda mais desafiantes. Por isso que nós temos que viver com o mesmo senso de urgência que Jesus tem. Ele já quer acabar com esta história de dor. E nós precisamos também trabalhar com urgência, nos preparar com urgência, para que logo, logo possamos ver a Jesus vindo na nuvem dos céus. Por isso, esse mesmo senso de urgência deve inundar o nosso coração. Já estudamos então as 4 características desta promessa. E lembre que estas características não somente deveriam ser características da promessa, também devem ser características da minha vida. Também devem ser características da tua vida. As 4 características têm que se ver refletidas no meu dia a dia. Vamos agora então fazer um resumo das 4 características. A promessa da segunda vinda de Jesus, ela foi anunciada pessoalmente por ele. Esta promessa foi anunciada como um assunto de suma importância. Foi anunciada com certeza e foi anunciada com urgência. Agora eu gostaria de compartilhar com vocês algumas citações de Ellen White que falam do que será a vida com Jesus. Aquela vida quando Ele vier para nos levar a casa. Aquela vida que todos os gemidos teremos junto com Jesus quando tenhamos finalmente a vitória e a nova vida com Ele lá no céu. A primeira citação diz assim: os gemidos, todos aqueles que foram salvos pela graça de Deus, incluindo você, incluindo eu, que pela sua graça estaremos lá na Pátria Celestial. Os gemidos lançam suas coroas resplandecentes aos pés de Jesus. Amigo, amiga, todos nós, os que seremos salvos pela graça de Deus, teremos esse privilégio de ter um encontro com Jesus e de poder entregar e colocar a nossa coroa nos seus pés. Em seguida, o coro angélico emite a nota de vitória e os anjos, nas suas 2 colunas, tomam o cântico. E então, a multidão dos gemidos, todos nós que estaremos lá pela graça do Senhor, todos nós, como se alguma vez houvéssemos entoado o cântico na terra, vamos nos juntar para cantar juntos com os anjos este canto especial. O que lhe parece? Serão momentos muito especiais. Nesses dias, lá na Pátria Celestial, nós diremos: valeu a pena aguardar, valeu a pena ser fiel, valeu a pena viver conforme a promessa de Jesus, valeu a pena viver aguardando o retorno do nosso Senhor Jesus. Olhe esta outra citação também de Ellen White. No rosto glorioso da luz que irradia da face de Cristo, já imaginou esse rosto? Lá no céu nós teremos esse privilégio de ver o rosto de Jesus. Aquele rosto que irradia luz, tão forte assim, que com essa luz reconheceremos os traços daqueles que amamos. Daqueles que amamos. Sabe que o céu será um lugar de reencontros. O céu será um lugar para abraçar aqueles seres queridos que por algum motivo perdemos aqui na terra.
Estamos vivendo tempos onde o medo à morte, o medo ao sofrimento, o medo às doenças fazem que nós tenhamos muita ansiedade e muitas vezes realmente perdemos os nossos seres queridos. Muitas vezes choramos porque nossos seres queridos têm que descansar no Senhor. Mas um dia nós estaremos todos juntos na Pátria Celestial. Um dia todos vamos nos abraçar à luz de Jesus, à luz do rosto de Jesus. Agora, temos mais uma situação que eu gostaria de compartilhar com você. Haverá íntima, eterna relação entre Deus e os santos ressuscitados. Esta situação é muito especial para mim, porque já aqui na Terra, nós sabemos pela Bíblia que Deus quer ter um relacionamento muito próximo da gente. Ele quer ter intimidade com a gente. Mas, no céu, esse nível de intimidade, o nosso relacionamento com Ele, será ainda muito mais intenso, muito maior. Quando criança, durante muito tempo, eu acreditei que eu sentia mais saudade dos meus pais do que eles sentiam de mim. Eu me lembro que quando eles iam para a cidade para fazer compras, eles iam só por um dia e voltavam na tarde, na noite, mas nós ficávamos na casa com a nossa avó. E a mim me parecia o dia muito longo. Como criança, às vezes pensava que eles tinham viajado por uma semana, mas era apenas um dia só que eles tinham saído. Eu me lembro também do dia em que tive que sair de casa para a capital, para estudar. Eu tinha apenas 15 anos. Eu me lembro que chorei muito. Eu pensava em toda a saudade que ia ter do meu pai, da minha mãe, das minhas irmãs mais novas, dos meus amigos, mas realmente a mim me parecia que eu sentiria mais saudade dos meus pais do que eles de mim. Até que aconteceu uma coisa muito interessante. Alguns anos atrás, eu estava de férias visitando meus pais, junto com minha esposa e minhas filhas, e um dia, enquanto eu ajudava meu pai nas suas atividades no campo, trabalhando junto com ele, tentando passar tempo juntos entre pai e filho, ele me fez uma pergunta. Ele me disse: Eduardo, quanto tempo você vai ficar em casa? E bom, eu respondi que em alguns dias eu teria que viajar. E então ele me fez um pedido especial que nunca tinha me feito. Ele me pediu para ficar com eles pelo menos mais um dia, ou só um dia. O que era um dia para um ano que tem 365 dias? Porém, eu não podia fazer isso. As férias estavam acabando, eu tinha que voltar ao trabalho, as passagens estavam compradas, minhas filhas tinham que ir para a escola. Então, ele me disse algo nesse momento que me chocou muito. Ele me comentou que quando eu era um menino e fazia travessuras, como todos os meninos fazem, muitas vezes ele queria que eu crescesse rápido, que logo eu fosse um adulto e deixasse de incomodar em casa com as minhas travessuras. Porém, agora que finalmente eu já havia crescido, o que ele mais queria era que eu fosse criança novamente. E que eu estivesse em casa todos os dias, para que ele pudesse brincar comigo, para que ele pudesse responder as muitas perguntas que uma criança faz. Mas já não dava para fazer isso. Tínhamos que aproveitar os poucos dias de férias de cada ano. Naquele dia, eu entendi algo que nunca havia entendido. Que, na verdade, meu pai, meu querido pai, sentia mais saudade de mim que eu dele. Isso que eu nunca tinha pensado antes. Esse dia eu entendi que a saudade dele era muito maior do que a minha saudade. O mesmo acontece com Jesus. Ele sente muita saudade de nós. Ele já nos quer ver em casa para que moremos para sempre a seu lado. Por isso é que ele tem urgência. É por isso que ele quer vir sem demora, como a promessa está escrita. Amigos, que nossa resposta ao ouvir essa promessa seja a mesma que a do apóstolo João. Quando ele ouviu dos lábios do seu mestre, certamente sem demora, ele não aguentou
seu coração teve uma emoção tão grande que ele expressou: Amém, vem Senhor Jesus. Você está cansado de viver neste mundo cheio de sofrimento? Você quer morar com Jesus para sempre na pátria celestial? Então responda como João: Amém, vem Senhor Jesus. Neste momento, eu gostaria de fazer um convite muito especial a você. Eu gostaria de convidar a que juntos aí com a família possamos fazer uma oração. Eu imagino que você, como pai ou como filho, você tem alguma preocupação no coração. Você gostaria que nesta hora possamos apresentar esse problema, essa situação diante do Senhor. Nós todos estamos enfrentando momentos muito difíceis nestes dias. Todos nós, não importa o país em que estejamos, estamos enfrentando este tremendo problema do coronavírus. E sabe, às vezes temos aquela preocupação no coração, é natural. Todos temos filhos, parentes, pais, e nos preocupamos, o que será do amanhã? Nesta hora, eu gostaria de convidar a você para que abrace seus filhos, abrace a sua família, e que juntos possamos fazer uma oração, que juntos possamos clamar a Deus, pedindo que Ele nos abrace, que Ele traga paz ao nosso coração, que Ele traga essa paz na nossa família, onde todos juntos estamos morando. Então, o que lhes parece se juntos fazemos agora essa oração? Pai nosso que mora no céu, muito obrigado por Tua palavra. Muito obrigado, Senhor, porque quando estudamos as profecias, quando estudamos o Apocalipse, nós, Senhor, podemos ver que o tempo está se acabando, que a vinda do Senhor Jesus está bem próxima. Senhor, isso nos enche de alegria, isso nos enche de esperança. Mesmo nestes momentos tão difíceis que todos estamos enfrentando, nestes momentos tão complicados da história deste mundo, há esperança, Senhor, porque sabemos que logo, logo, Jesus virá para nos levar a casa. Nesta hora, Senhor, eu peço uma bênção especial sobre cada família, sobre cada pessoa que está nos assistindo. Que eles e elas, Senhor, possam sentir o Teu abraço, talvez na solidão destes dias de isolamento. Que eles possam sentir o Teu abraço, que os Teus anjos estejam nessas casas, Senhor. Que Teus anjos possam nos cuidar e nos proteger. E se tivermos que passar por momentos difíceis, de dor, de morte, de sofrimento, que o nosso coração encontre conforto, que o nosso coração encontre consolo nas Tuas promessas, na bendita esperança da volta de Jesus. Senhor, te peço tudo isto no nome do nosso Senhor Jesus. Amém. Muito obrigada, pastor Edward, por esta mensagem inspiradora e que traz tanta esperança neste momento de crise para todos nós. E o programa Adoração Especial deste sábado vai ficando por aqui. Vale a pena lembrar que enquanto durar o combate ao coronavírus, o programa Adoração vai estar aqui na tela da TV Novo Tempo. Nosso objetivo é fazer com que a sua manhã de sábado possa ser repleta de adoração e de esperança. E fazer com que a sala da sua casa possa ser um verdadeiro templo neste momento de crise. Então, um grande abraço para você e até semana que vem aqui no Adoração Especial. Fica com Deus!